A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, graças a Deus. Chegamos hoje, domingo 21 de abril de 2024. São exatamente 12 horas e 17 minutos, momento em que estou gravando este estudo. A parte 9 da nossa série de estudo bíblico com o tema: Quantos evangelhos existem na Bíblia? Quero lhe convidar a compartilhar, deixar seu comentário, dar aquela ajuda, dar aquele like. Se você ainda não se inscreveu, lhe convido a se inscrever nesse canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Como Jesus disse em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, o engano, a mentira, prende. Aleluia. Que Deus nos liberte para a glória do nome de Jesus. Parte 9 do nosso estudo. O que vimos no último estudo? Vimos que Jesus veio em forma de juízo no ano 70, através do Império Romano, através do general Tito, do exército romano. Deus veio, Jesus veio em juízo, em julgamento para a nação de Israel. Julgamento este que já havia sido pronunciado por Deus, conforme diz Amós capítulo 5, versículo 18 em diante, conforme diz Joel capítulo 2, versículo 1, Isaías capítulo 13, Ezequiel capítulo 4, capítulo 5, Malaquias capítulo 4, versículo 5, alguns textos que falam acerca do julgamento que Israel passaria por causa da sua rejeição ao Messias. Não só pela rejeição, mas por matarem ao Senhor Jesus. O julgamento aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu, ele passou um espaço de tempo de 40 dias. Abra sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. E até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então Jesus apareceu aos apóstolos, não só a eles, mas a aproximadamente 500 pessoas, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus apareceu aproximadamente a 500 pessoas no espaço de 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias na terra, ensinando, pregando, anunciando, estou aqui, o reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus falava o quê? Falava sobre o quê? Jesus passou 40 dias. Nesses 40 dias, depois da ressurreição, ele apareceu a aproximadamente 500 pessoas, mais do que isto. Depois, 1 Coríntios 15, versículo 6 em diante.
Depois foi visto uma vez. Antes disso, ele já tinha sido visto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos testifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4 de 1 Coríntios 15. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Jesus ressuscitado apareceu de uma vez aos 500, apareceu aos discípulos, aos apóstolos, às mulheres, e ele apareceu ensinando. Nesse período de tempo de 40 dias, Jesus ensinou através do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, como diz Atos 1:2, até ao dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Jesus anunciava o Cristo ressurreto, passou 40 dias na terra, anunciando, falando, ensinando acerca do reino de Deus, ou seja, acerca do evangelho do reino de Deus. O que o evangelho do reino falava? Qual era a mensagem do evangelho do reino? Lembre-se, o evangelho do reino é o primeiro evangelho da Bíblia. A Bíblia fala do evangelho do reino, Mateus capítulo 9, versículo 35. A Bíblia fala do evangelho da graça, Atos 20 e 24. E a Bíblia fala do evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Jesus anunciou o evangelho do reino. Mandou os discípulos, apóstolos, anunciar o evangelho do reino. Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 16, versículo 15, Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho do reino precisava ser anunciado. Jesus, depois de ressuscitado, ele continuou anunciando o evangelho do reino, que falava sobre a vinda do Messias, o julgamento de Deus para Israel e o estabelecimento do reino de Deus. A mensagem do evangelho do reino era a vinda de Jesus como o Messias, o rei de Israel. A mensagem do evangelho do reino era o julgamento de Deus sobre Israel, que aconteceu no ano 70, e o estabelecimento do reino de Deus. Por isso, os discípulos que estavam com Jesus ressuscitado,
Em Atos capítulo 1, versículos 6 e o 7 diz assim, Atos 1:6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, Israel estava sobre o domínio de Roma. Ano 63 a.C., Roma invade Jerusalém. E agora Jerusalém, Israel passa a pertencer a Roma. Tributos altíssimos. Adoração a vários deuses. Foi difícil para Israel viver em Roma. E Roma dominando. Eles queriam ser libertos daquela situação, daquela prisão. E eles tinham a promessa do rei, do Salvador, do Libertador. Quando Jesus veio, ele não veio para libertar de Roma. Ele veio para libertar da mente, do pecado. Ele veio para libertar daquela opressão religiosa. E quando Jesus veio com a proposta do Evangelho do Reino para libertá-los no entendimento da religiosidade, eles não deram credibilidade, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E o que fizeram? Rejeitaram, escarneceram e mataram o rei. A esperança deles era que o rei viesse para libertar Israel de forma física. Só que a libertação era a nível espiritual, mental, psicológico. E trazer eles de volta para Deus. Perguntaram a Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Mestre, ou Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles aguardavam um reino físico, de forma física. O reino de Deus só seria estabelecido no tempo de Deus, e não de forma física, mas espiritual. Jesus vai dizer a eles, Atos 1:7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Havia um dia determinado, havia um tempo determinado por Deus para que o reino de Deus fosse estabelecido. E o reino de Deus só seria estabelecido, só seria colocado em vigor depois que o julgamento de Deus acontecesse. Para que o reino de Deus fosse estabelecido, era necessário primeiro Deus julgar Israel. Era necessário primeiro aquele templo construído por Zorobabel, por Ageu, lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, no livro de Ageu, no livro de Malaquias, aquele templo que foi construído por Israel ao saírem do cativeiro babilônico, que Herodes reformou. Aquele templo precisava ser destruído. Por quê? Porque o sacrifício ainda estava de pé. Com o templo de pé, não tinha como o reino de Deus ser estabelecido. Era necessário o reino de Deus. Para ser estabelecido, era necessário que o templo caísse. E no ano 70, o templo caiu. Por isso o apóstolo Paulo,
em Hebreus capítulo de número 8. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que diz, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece. Olha a expressão, perto está de acabar. Percebeu? A nova aliança, o tempo da graça, o reino de Deus para ser estabelecido, era necessário primeiro o antigo pacto, a antiga aliança sair. E para que a antiga aliança saísse de cena, era necessário o templo ser destruído. Hebreus 8:13, na linguagem de hoje, diz assim, a Bíblia na tradução, na linguagem de hoje, e quando Deus fala nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Percebeu? Percebeu que os dias estavam contados na época de Paulo para que o templo fosse colocado por terra, para que Deus entrasse com julgamento. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim, Hebreus 10, 37, está escrito assim, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Percebeu? O que há de vir, virá. Quem era que havia de vir? Quem era que eles estavam aguardando? Jesus. A vinda de Jesus, a volta de Jesus, não em forma física, não em forma visível, mas em forma de juízo, de julgamento de Deus. Hebreus 10, 37, na linguagem de hoje, diz assim, pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. Eu digo a você, eu pergunto a você, se eu digo a você que vou na sua casa e não vou demorar, você acha que passa quase 2000 anos para chegar? Claro que não. O escritor da carta aos Hebreus, que a maioria acredita que foi Paulo, pelos escritos, pela forma de escrita, diz, ele não vai demorar. Lembra da linguagem do Apocalipse? Eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Era para aquele tempo, era para aquela geração, como vimos no estudo passado, Jesus falando, os apóstolos falando. No ano 70, o templo foi destruído e o reino de Deus estabelecido. Agora sim. Agora, com a destruição do templo no ano 70, o reino de Deus foi estabelecido. Lembre-se, na época de Jesus, eles aguardavam um reino físico. Se você tem Bíblia e está acompanhando esse estudo com a Bíblia aberta, veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Mateus 20 e o 20 diz assim,
Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele, Jesus, disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize que meus filhos, 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, de João e de Tiago. Na linguagem de hoje. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus 2 filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu um favor a ele. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Olha o pedido da mãe de Tiago e de João. Quando o Senhor se tornar rei. Por que ela disse isso? Porque eles esperavam Jesus vir reinar fisicamente. Fazer uma rebelião, tomar o reino, se libertar de Roma e ele reinar, como Davi reinou fisicamente. Só que o reino de Deus, Romanos 14:17 diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Oh, glória a Deus. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e leia o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Israel esperava um reino físico, com Jesus reinando como rei. Os discípulos também esperavam isso de Jesus. A igreja da atualidade espera Jesus vir de forma física para arrebatar a igreja. A igreja espera Jesus vir nas nuvens, raiar nas nuvens, para vir buscar a igreja, para arrebatar a igreja. Olha o que foi ensinado e o que é pregado e ensinado. Jesus arrebata a igreja, os desobedientes ficam para a grande tribulação, vem o anticristo, faz um acordo de paz momentâneo com Israel. Depois, em 3 anos e meio, o anticristo quebra o acordo de paz e se levanta contra Israel e reúne todas as nações para lutar contra Israel. Quando o anticristo reúne as nações para lutar contra Israel, vem Jesus com a igreja para libertar Israel. E é nesse momento que Israel reconhece Jesus como Messias. Nada disto é verdade. Não existe na Bíblia 3 vindas de Jesus. Só existem 2. O nascimento e a vinda em juízo, em julgamento para Israel. Jesus já veio em forma de juízo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo.
Depois do ano 70, o reino de Deus foi estabelecido. Entendeu? Depois do ano 70, depois da destruição do templo de Jerusalém, o reino de Deus foi estabelecido. Aleluia. O que aconteceu com o estabelecimento do reino de Deus? Tudo se cumpriu. Como Jesus já tinha dito no Evangelho de João, capítulo 19 de João, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado quer dizer, tudo está completo, completou tudo. Na linguagem de hoje diz, quando ele tomou o vinho ou o vinagre, disse, tudo está completado, tudo está concluído, tudo está terminado. Tudo foi completado, tudo foi concluído, tudo foi feito através da morte e da ressurreição de Jesus. E a manifestação de tudo isto aconteceu depois que o templo foi destruído. O que se cumpriu? Tudo. Era essa a mensagem do Evangelho da Graça pregado por Paulo. Paulo vai pregar o que aconteceu. Percebeu? Paulo vai pregar o Evangelho da Graça. Atos 20 e 24. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Está escrito assim, Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Entendeu? O Evangelho da graça de Deus. Nós estamos, Romanos 6,14. Estamos no tempo da graça. E para o tempo da graça, Deus deu um único evangelho, o evangelho da graça de Deus. Eu lhe pergunto, você acha que o evangelho que é pregado hoje e vem sendo pregado há tantos anos é o evangelho da graça? Atos 20 e 24, na linguagem de hoje, Bíblia na tradução linguagem de hoje. Mas eu não dou valor à minha própria vida, disse Paulo. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ou seja, a graça. Estamos no tempo da graça. Romanos capítulo de número 6, versículo 14. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e leia comigo Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei. Romanos 6,14 na linguagem de hoje. No tempo de Jesus, de Moisés até Jesus, quem controlava as pessoas era a lei. As pessoas viviam pela lei, por intermédio da lei. Mas agora, no tempo da graça, devemos viver, ser guiados, controlados pelo Evangelho da graça. Para o tempo da graça, Deus deu o Evangelho da graça. Mas, pela graça, o pecado não dominará vocês. Romanos 6,14. Estou lendo na Bíblia, na tradução, na linguagem de hoje. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para o tempo da graça, Deus deu o Evangelho. Atos, capítulo 20, versículo de número 24, está escrito. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, Atos 20 e 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida, disse Paulo. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta. Qual era a missão de Paulo? Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Lembre-se, evangelho significa boa notícia, boas novas. É uma boa notícia, é uma boa mensagem. Eu lhe pergunto, o que é pregado? É uma boa notícia? O que é pregado? O que é anunciado? O que é ensinado? É a boa notícia de Deus? É o evangelho da graça? Ou é ameaça? Ou é medo? Inferno, diabo, demônio, perder salvação? Jesus está voltando. Guerra de Israel. Se está na igreja, é filho de Deus. Se sai da igreja, não é mais filho de Deus, perdeu a salvação. Se morre na igreja, está salvo. Se morre fora da igreja, está perdido, foi para o inferno. Você acha que isto é a boa notícia da graça de Deus? De maneira nenhuma. Você vive com medo do diabo? Você vive com medo de perder? Você tem medo de perder a sua salvação? Você tem medo de Deus? Você serve a Deus por quê? Por amor ou por medo? Você está na igreja por quê? Por amor ou por medo de ir para o inferno? A maioria de nós, eu, você, viemos para a igreja por medo de ir para o inferno. Esta é a nossa realidade. Mas quando você conhece a boa notícia de Deus, quando você conhece o evangelho da graça de Deus, o medo sai. Aleluia. O medo é aniquilado, tirado.
com a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, o reino de Deus foi estabelecido. Vejamos alguns textos sobre o que está escrito no Evangelho da Graça. Você quer saber o que está escrito no Evangelho da Graça? Você quer saber qual é a boa notícia de Deus? Leia Romanos. Leia os livros de Romanos até o livro de Hebreus. Leia esses livros. Leia essas cartas. E veja com seus próprios olhos e creia com seu coração que tudo que está escrito ali é o que Deus fez por você, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos sobre o que o Evangelho da Graça nos mostra. Vamos começar por Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, Romanos 3, 21 em diante. Romanos 3, 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos os eleitos, todos os escolhidos, sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo, para que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. É isso que mostra o Evangelho da graça de Deus. Mostra o quê? Mostra que em Cristo você está justificado. Você está justificada. Salvo, salva. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 8, do versículo 18, Romanos 8, 18 em diante diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Eu vou ler esse texto na tradução da linguagem de hoje,
pois está muito bem mais claro e de um fácil entendimento melhor. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na glória, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas também nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Você percebe que havia uma esperança de que a glória de Deus, os filhos de Deus, fossem libertados da escravidão do pecado lá de Adão. Em Cristo aconteceu. E com o estabelecimento do reino de Deus foi concretizado, foi materializado, foi confirmado. Glória a Deus por isto. Romanos capítulo 8 ainda, versículo 29 ao 30, olha o que diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. A obra está completa. Quando o templo é derrubado, quando o julgamento de Deus acontece em Israel, o templo é derrubado, tudo isso aqui aconteceu. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou antes de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Hoje, depois daquele acontecimento no ano 70, do julgamento de Deus sobre Israel, a queda do templo, a destruição do templo, a implantação do reino de Deus, todos os filhos de Deus, todos os eleitos dele, em espírito,
em espírito estão conforme a imagem de Jesus. Em espírito. Não é em uma dimensão carnal. Na carne somos pecadores, mas há um espírito em nós que é semelhante ao Cristo glorificado. Sabia disso? É isso que ensina o Evangelho da Graça. 1 Coríntios tem um texto maravilhoso. Eu espero em Deus que Deus abra seus olhos espirituais. E se você entender este texto com muita clareza, Deus vai te libertar de algo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 11:26 de 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber de este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Percebeu? Se você entender este texto, nunca mais na sua vida você vai tomar uma santa ceia. 1 Coríntios 11:26. Eu vou ler na linguagem de hoje. De maneira que cada vez que vocês comem este pão e bebem este cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Este texto foi e é ensinado há séculos que a Santa Ceia deve ser feita até a volta de Jesus. Como a igreja está esperando Jesus vir fisicamente, de forma visível nas nuvens, continuam fazendo a Santa Ceia. Só que, observe o texto, até que ele venha. Eu lhe pergunto, Jesus ainda vai voltar? Jesus vai voltar ainda? Não, ele já veio. No ano 70, ele veio em forma de juízo, de julgamento para Israel. Esta vinda de Jesus já aconteceu. E olhe que 1 Coríntios não é Santa Ceia, não. A Bíblia, na verdade, não fala de Santa Ceia. Santa Ceia, quem inventou foi o sistema, os reformadores, Martinho Lutero, a Igreja Católica. Foi quem trouxe o conceito de Santa Ceia, mas na Bíblia, na palavra, na escritura, na escrita, não existe Santa Ceia do Senhor. Fomos enganados. Talvez você não creia. Você está vendo essa palavra aqui? A ceia do Senhor? Existem Bíblias que diz a Santa Ceia do Senhor. O modo certo de ceiar. Como se Paulo estivesse falando em Coríntios capítulo 11 sobre o modo certo de tomar Santa Ceia. E não tem nada a ver. Não é Santa Ceia. Santa Ceia na Bíblia não existe. Jesus não tomou Santa Ceia. Jesus celebrou a Páscoa judaica, que era uma festa comemorada pela nação de Israel, em comemoração, em gratidão a Deus, pela libertação no Egito. Êxodo 12. E ainda se 1 Coríntios falasse sobre Santa Ceia, que não é Santa Ceia,
Não é esta santa ceia servida na igreja evangélica. Na Bíblia não existe. Jesus não mandou ninguém fazer santa ceia. Paulo não mandou e não fez santa ceia. Esta é a realidade, esta é a verdade. Fomos enganados. Você foi enganado, foi enganada, está sendo enganado, está sendo enganada ao tomar santa ceia. Santa Ceia não fortalece ninguém, quem fortalece é Deus. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem te fortalece é Deus. Quem te dá força é Deus. Quem te ajuda é Deus. Aleluia. Quem te mantém de pé é Deus. Não é santa ceia, não é pão, não é suco de uva, nada disso. Jesus disse, o que entra pela boca vai para o mato. Vai para o ventre e para o mato, se torna em nada. Se torna bosta, falando rasgadamente. Serve de nada. Se ainda fosse a Santa Ceia, 1 Coríntios 11:26, que não é Santa Ceia, deixando bem claro para você, não é Santa Ceia do Senhor, não existe na Bíblia um versículo falando sobre a Santa Ceia como uma ordenança de Deus para a igreja. Não existe. Inventaram, distorceram os versículos, interpretaram a seu bel prazer e criaram a Santa Ceia, que não existe. E se ainda existisse, ela deveria durar até a volta de Jesus. Está muito claro, não está? Vamos ler do começo. Esse é o texto lido no momento da Santa Ceia. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor, disse Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então eu lhe pergunto, você faz alguma coisa em memória de quem está vivo ou de quem está morto? Paulo está repetindo o que Jesus disse lá em Mateus 26. Ele está repetindo o que Jesus disse aos discípulos na última Páscoa. Façam isto em memória de mim. Você faz algo em memória de quem está vivo ou de quem está morto? De quem está morto, claro. Eu te pergunto, Jesus está vivo ou Jesus está morto? Primeiro ponto. Colossenses 1:26. 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em você. Colossenses 1:27. Cristo está em você, vivo. Mateus 28:20. Eu estou convosco todos os dias. E tendo dado graça, versículo 24 de 1 Coríntios 11, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado, partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos lendo mais um pouquinho, né? 1 Coríntios 11:25. Semelhantemente também, depois de cear, cear é comer, é o jantar. Depois de jantar, Paulo está falando do que aconteceu na última noite da Páscoa de Jesus. Mateus capítulo 26. Paulo está falando daquele episódio que aconteceu lá. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Aí vem um clássico. É por causa desse versículo mal interpretado que foi criada uma Santa Ceia, que na Bíblia não existe. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Não era até 2024. Até que ele venha. Nós vimos nos estudos anteriores, e neste aqui, um resumo do anterior, que Jesus já veio. Que não existe na Bíblia uma terceira volta de Jesus. Não, ele já veio. A vinda de Jesus não era em uma forma física, visível, montada em um cavalo, com a igreja. Não. A vinda foi em juízo. A vinda de Jesus foi em julgamento para Israel. Ele já veio. E sendo assim, não tem necessidade de tomar Santa Ceia. E você tomando Santa Ceia, está dizendo, ele não veio. E se ele não veio, o julgamento de Deus para Israel ainda não aconteceu. Então, é isso que as igrejas estão dizendo aí fora. Infelizmente, a Santa Ceia é um engano. A Santa Ceia é desnecessária. A Santa Ceia é uma doutrina, é uma ordenança de homem, não é de Jesus. Não foi Jesus quem instituiu a Santa Ceia. Quem instituiu a Santa Ceia foram os pastores, os homens. Não foi Jesus. Repito, 1 Coríntios 11 não fala de Santa Ceia. Fala de uma festa que acontecia na igreja em Coríntios, chamada Festa do Ágape. E nessa festa, o que é que acontecia? Quando era o momento da festa, os ricos levavam comida, bastante comida, para que aqueles que não tinham condição comessem lá também com eles. Mas o que é que estava acontecendo em Coríntios? Os ricos, aqueles que levavam comida, não estavam esperando pelos irmãos sem condição. Eles comiam tudo, como uma draga, só pensavam nele. E Paulo vai usar o exemplo de Jesus lá na Páscoa, Mateus 26, para dizer assim, Jesus não fez isso. Jesus, ele dividiu. 1 Coríntios 11, leia do 17. A igreja só lê 1 Coríntios 11, 23. Mas a leitura começa no versículo 17. E talvez você nunca tenha lido também. Mateus capítulo, ou melhor, 1 Coríntios 11, 20, 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar,
não é para comer a ceia do Senhor. Esta ceia que você faz na igreja não é a ceia do Senhor. Este pão e suco que a igreja dá no dia da Santa Ceia não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é fazer o que Jesus fez na noite que foi traído. Ele tomou o pão, partiu e deu. Isto é a ceia do Senhor, é dar, é dividir com quem não tem, é ajudar a quem precisa. Isto é a ceia do Senhor. Mas o que estava acontecendo em Coríntios? Olha aqui, versículo 21. Porque cada um comendo toma antecipadamente a sua própria ceia. Lembre, ceia é jantar, é refeição. Só que eles comiam, aqueles que levavam comida, eles comiam, não esperavam os outros. E dizia assim, um tem fome e outro embriaga-se. A injustiça acontecendo. Eu vou ler na linguagem de hoje. Bíblia na linguagem de hoje. 1 Coríntios 11, 21. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Não é Santa Ceia, não. A Bíblia não fala de Santa Ceia. Refeição. Assim, enquanto uns ficam com fome, os menos favorecidos, aqueles que não tinham condições financeiras de levar no dia da festa do ágape, ficavam com fome. Por quê? Porque os que levavam comiam, só pensavam nele. Outros chegam até a ficar bêbados. A ganância, o orgulho era tanto que aqueles irmãos que levavam a comida comiam tudo e bebiam tudo e deixavam os que não tinham a condição igual a deles padecerem de fome e de necessidade. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são? Olha aí, os que são pobres. Os pobres eram desprezados, saíam com fome da festa. Imagina você ir para uma festa e não comer nada. Imagina você ir para uma festa e não comer nada. Não é uma vergonha? É o que estava acontecendo em Coríntios. O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Aí agora ele vai falar do que foi que Jesus fez. Agora ele vai entrar e pegar Jesus como um exemplo. E vai mostrar o que foi que Jesus fez na noite que foi traído. Porque eu recebi do Senhor este mandamento ou ensinamento. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e comeu sozinho e colocou tudo na boca e deixou o discípulo com fome? Não. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois fez o quê? Depois partiu o pão. Ele partiu, ele dividiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. E agora, façam isto em memória de mim. Por que Jesus disse isto em memória de mim? Porque ele ia morrer.
E aquela Páscoa que estavam sendo comemorada lá com Jesus deveria durar até quando? Até a sua ressurreição. Façam isto em memória de mim. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Versículo 26. De maneira que todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu digo a você, Ele já veio, meu filho. Ele já veio, meu irmão, Ele já veio, minha irmã, em forma de juízo, em forma de julgamento. Por isso não há necessidade mais de fazer Páscoa, de fazer Santa Ceia. Nada disto é necessário. Se você faz, você está fazendo algo desnecessário. Amém? Aqui eu concluo esse estudo. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Isto é um pouco do que fala sobre o Evangelho da Graça de Deus. Próximo estudo, com a permissão de Deus, estaremos dando continuidade à nossa série de estudo. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.